nós queremos meditar sobre a oração sacerdotal de Jesus nesse Dia das Mães. O tema da mensagem é: o amor cria a perfeita unidade. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós cantamos no hino 389 do Inário Luterano: estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste. A pátria celeste é o nosso lugar. Nós realmente confessamos isso? Ou será que muitas vezes a gente se apega demais às coisas materiais terrenas, como roupa, carro, celular, computador, trabalho, casa, família, amigos, coisas que de repente, num instante, somem. Estamos no mundo, mas dele não somos. Essa é uma verdade que o cristão precisa lembrar em todos os momentos. Nos últimos textos bíblicos, Jesus está sempre falando de união. No texto de hoje, Jesus fala da perfeita unidade dele com Deus Pai. E aí nesse capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, ele diz assim: como eu e tu somos um, agora eu e eles também somos um. Ou seja, se eu e eles somos um, eles são um contigo também. Eu os chamei do mundo, não os tirei, eles continuam no mundo, mas eu os chamei do mundo para formar um novo organismo, um novo corpo. É por isso que a palavra em grego para a igreja é eclésia. Eclésia quer dizer retirados de um lugar para outro. Nós somos retirados dessa situação de mundo afastado de Deus para um organismo onde Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Isso é igreja. E é dessa unidade que Jesus está falando nesta oração. E nós vimos nos textos passados também Jesus falando sobre unidade. Alguns domingos atrás, o texto foi o domingo do Bom Pastor, onde o texto de João 10 dizia que Jesus é o bom pastor que cuida do seu rebanho, de suas ovelhas. E às vezes ele tem que puxar uma outra de volta porque ela quer se sentir um cabrito em vez de ser ovelha. Jesus tem que mostrar que ela é ovelha. Unidade como rebanho sob o bom pastor. Semana que passou nós vimos sobre a videira verdadeira, que é Jesus, onde ele diz: eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim como ramos e vocês vão produzir bom fruto. Novamente a unidade, o ramo que permanece na videira, esse produz bom fruto. E hoje a unidade é como igreja. Ele é o corpo, ele é a cabeça, nós o corpo, juntos, unidos com o Pai. E é preciso que Deus enfatize sempre isso de novo, porque a partir do momento da queda em pecado, quando nós nos revoltamos, uma rebelião contra Deus, a gente quis fazer uma revolta e dizer: Deus, tu não manda em mim, eu cuido da minha própria vida. Entrou o caos no mundo, a desordem, a anarquia, e logo veio como primeira consequência a vergonha, que Adão e Eva quiseram se esconder de Deus, e aí vem a mentira. E depois veio o ciúme, a raiva, Caim ficou com ódio, e aí já veio o assassinato, matou Abel. E a Bíblia diz que toda a natureza geme e suporta esse caos, essa rebelião. Por isso temos terremotos, vulcões, furacões, enchentes, secas. É por causa do pecado do ser humano, por causa dessa rebelião que se afastou do Deus Todo-Poderoso, do Deus da vida, que nunca nos deixou. Para que nós pudéssemos nos achegar a Deus, quando Deus institui o culto lá com Moisés, ele pede que Arão faça esse meio do campo, seja o intermediário. Ele chama de sacerdote. O sacerdote é aquele que deveria apresentar a oração do povo para Deus, aquele que deveria trazer os sacrifícios do povo e do seu próprio pecado para Deus, ser um intermediário. E é por isso que o autor de Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote. E hoje, no texto de João, nós temos a oração sacerdotal de Jesus. Ele está orando, não é por ele, está orando por mim, por ti, pela igreja.
Ele que não ofereceu sacrifícios, ele se ofereceu como o grande sacrifício. Isso acontece logo antes da prisão. Ele tinha dado a Santa Ceia, ele vai para o Getsemane e ali ele faz a oração sacerdotal pela unidade da igreja. Jesus pede ao Pai que ajude para que a igreja, o seu corpo, se mantenha unido, e ele diz: o mundo odeia vocês porque odiou a mim, vai perseguir vocês. Ele sabe que o diabo faz tudo para destruir a unidade da igreja, a unidade da família. Ele quer a desunião. E é por isso que a igreja precisa se manter sempre unida, na palavra, no sacramento, em comunhão, como um só corpo. Jesus fala em perseguição. Como nós somos perseguidos através das ideologias, do mundanismo. E aí eu lembro do hino do Inário 423, onde a gente canta assim: guia, ó Cristo, a minha nau sobre o revoltoso mar, tão enfurecido e mau, quer fazê-la naufragar. Vem Jesus, ó, vem guiar minha nau, vem pilotar. Precisamos sempre orar, sozinho a gente não consegue. Que Jesus pilote a nossa nau, o barco da nossa vida. As dificuldades do dia a dia devem fazer a gente estar cada vez mais unidos como igreja de Deus. Um só corpo, um só organismo. Está acontecendo uma tragédia muito grande lá no sul do país, já há 10 dias, todos estamos acompanhando, e a gente não tem dimensão do que aquilo é, porque não está lá. Mas existem coisas maravilhosas acontecendo em meio àquela tragédia. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, acabamos de ler o texto de Atos, ela era conhecida por causa do amor. As pessoas olhavam e diziam: vede como se amam, estão sempre juntos em comunhão, um ajudando o outro. E quanto tempo faz que a gente não ouve isso sobre a igreja? Pare um pouco e pense. O que o povo que não é de igreja, o mundo que odeia a igreja, o que eles pensam e o que eles falam da igreja? Essa semana até a Globo, que detesta a igreja, tem que fazer uma reportagem sobre a UBA acolhendo milhares de refugiados. Nossas igrejas estão cheias de refugiados. Comida, roupa, café da manhã está sendo levado para eles, almoço está sendo levado para eles, janta está sendo levado para eles. Em cada igreja o pastor faz uma devoção pela manhã, pela tarde, pela noite. Muitos que estavam afastados, muitos que odiavam a igreja ou nunca foram para a igreja, agora estão morando lá. Abrigados, acolhidos, amparados, amados. A tragédia os trouxe até a igreja. E os de fora estão sendo obrigados a dizer: vede como se ama. Nem conhecem, às vezes estão abrigando até bandidos, pessoas que odiavam a igreja, mas eles estão dando alimentação, dando roupa, dando devoção, dando cuidado, dando amor. Vede como se ama. A tragédia os levou para a igreja. Pois é. Nessa semana que passou, um pastor que eu conheço bem, ele preparou o estudo bíblico, que na sua igreja sempre acontece quartas-feiras, à noite, 7 horas. Preparou com muito cuidado, com muita dedicação, com perguntas, com respostas, com muito ânimo. 6 horas ele já estava na igreja, abrindo as janelas, ligando ventiladores, ligando a luz, fez uma filmagem, botou no story do Facebook, do WhatsApp, para chamar os membros. Deu 6h30, deu 15 para 7, deu 7 horas e não veio ninguém naquela igreja. O pastor ficou muito triste. Havia preparado com tanto carinho. Deu 7h05, 7h10, não veio ninguém. Ele começou a desligar os ventiladores, a luz, fechou tudo.
Fechou o portão da igreja e pensou: poxa, mas será que todos os membros saíram, estão viajando? Ou estão enfermos, ou estão trabalhando? Eu vou fazer uma coisa, pensou o pastor, antes de ir para casa, já que eu tenho esse tempo para trabalhar isso tudo, eu vou passar pelo menos na casa dos membros que moram no meu bairro. São 8 famílias, 8 casas. E aquele pastor passou na frente daquelas 8 casas para ver se estava tudo escuro, se todos tinham viajado, ou estavam enfermos, ou ninguém estava em casa. E, para surpresa dele, em todas elas, nas 8, tinha luz ligada e televisão ligada. Em algumas o volume estava tão alto que ele conseguia escutar a novela lá do lado de fora, os atores, as atrizes falando alto. E o pastor foi para sua casa. Chateado sim, mas mais decepcionado. E aí veio aquela passagem de Hebreus na cabeça dele: não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns, ainda sabendo que o dia se aproxima. E ele pensou, já pensou se o dia for agora e Deus acabar o mundo, e essas pessoas chegarem na frente de Deus e vão dizer: pois é, Jesus, eu sei que tu me amas tanto, tanto, que tu veio ao mundo, tu sofreu por mim, tu levou bofetada, xingada, cuspida na cara, tu foi traído, tu foi furado por mim, e tu pediu que eu te amasse, te respeitasse, te colocasse em primeiro lugar, sempre como prioridade. Mas, pô, Jesus, essa novela, não dá, né? Eu aprendo tanta coisa boa com a novela, tu entende, né, Senhor? Foi isso que o pastor pensou. E pensou: o que Deus está pensando? Não sei. Eu sei que o amor de Jesus é muito grande, é tão grande. Como é que a gente reage a esse amor? Como é que você tem reagido a esse amor? Hoje é o Dia das Mães. Quando a gente pensa em mãe, a gente pensa em amor. Quando eu estava preparando essa mensagem na quinta-feira, eu vi uma cena, essas que aparecem lá das tragédias no Facebook, aonde, e assim, não pensem que é o alagamento lá, que nem aqui que vai subir devagarzinho, não, romperam barragens, compostos foram abertos, vem de roldão, carregando água, carro, casa, e no meio daquilo, a casa encheu de repente, e aí o pai, a mãe e o menininho, deve ter uns 2, 3 anos, mais ou menos o tamanho do salto. Aí o pai pediu que a mãe ficasse agarrada na árvore, assim na frente da casa, a água já estava aqui. Enquanto ele carregava o menino com toda a força no meio daquela correnteza para o outro lado, para o prédio, e disse: eu já venho te pegar também. E veio, chegou lá, mas ele salvou a criança. Quantas vezes a nossa mãe já fez isso? Quantas vezes a tua mãe, por amor, já te carregou no corpo? No meio às enchentes, às tragédias da vida. Quantas vezes a tua mãe trocou a tua fralda suja, fedorenta, e te deu um banho com muito amor, com muito carinho, com paciência, te ensina os primeiros passos. Filhinho, segura aqui, solta, mais um passo, vamos. As primeiras palavras: pai, repete, pai, mamãe, não, é mamãe, repete de novo, mãe, pai. E quando dava aquela febre, correndo para o UPA, para o hospital, noites de agonia, de oração, de apreensão, noites sem dormir. E muitas vezes, quando a mãe fica velha, maltratada, desprezada, ignorada, e o jovem, cheio de sabedoria, com diplomas, com conhecimento, cheio de si, diz: está enchendo o saco, eu quero liberdade, eu quero privacidade. Lá vem a mãe, lá vem o pai, sempre com as mesmas histórias, resumo, sempre falando a mesma coisa. Querido, sempre foi assim. Sempre repetite as mater studiorum, diz uma frase latina: repetição é a mãe do estudo, a mãe do estudante. Sempre foi assim, não é por causa de velho que ela está repetindo as mesmas histórias, o pai repetindo as mesmas histórias. Sempre foi assim, que você não lembra. Ela dizia assim: 1, 2, 3, 4, 5, agora repete. Aí a criança: 1, 3, 4, não filho, é 1,
2, 3, 4, 5. Repete. 1, 2, 4. Não, filho. É 1. Sempre foi na base da repetição. Não é por causa de velho. Não está ficando gaga, não. Ah, mas é chata. Que chatice. Fica falando, fica o tempo todo buzinando. Eu não tenho tempo, eu preciso olhar o celular. Pô. O mundo pode estar acabando e eu não sei. Pô, fica me ligando no meio da noite, me vigiando, me perturbando. Não, querido. Não está te perturbando, está te vigiando. Está orando por ti. Isso é amor. Muitas vezes não compreendido, não correspondido. Assim como às vezes fazemos com Deus. Tanto amor, tantas e tantas vezes. A novela mais importante. A gente, muitas e muitas vezes, não corresponde a esse amor. Nós tivemos encontrão de famílias agora no dia 1º de maio. Muitos aqui estiveram lá. Pena que poucos estavam prestando atenção na devoção, aonde o pastor contou uma história que eu vou repetir agora. Eu gostaria que todos prestassem atenção. Um pastor de ovelhas estava lá com o seu rebanho, cuidando das ovelhas. E à tardezinha recolhia as ovelhas e tinha uma que vinha mancando, uma patinha amarrada. E enquanto o rebanho deitava aqui do lado, junto com o pastor, ela ficava no colo do pastor. Ela ia no colo do pastor, botava a cabecinha e ficava fazendo cafuné. E tinha um senhor que estava passando do trabalho, ele passava sempre naquela hora e ele olhou, viu aquilo uma vez. No outro dia ele viu de novo o rebanho, o pastor chamando todo o rebanho, recolhendo o rebanho todo, se juntando ali. E aquela ovelhinha mancando, com a patinha amarradinha. Chegava perto, postava a cabeça, o pastor fazia um cafuné e não saía de perto dele. E no terceiro dia de novo, e aquele homem inquieto disse: eu vou te perguntar. Ele disse: escuta, posso te fazer uma pergunta? Por que todas as ovelhas estão aqui juntinhas e tal, mas essa gosta mais de você? Ela vem e se deita no meio das suas pernas e põe a cabecinha para te fazer cafuné. Ela está com a perninha quebrada. O pastor disse: tá assim, só que já está curando, já está quase boa. Poxa, como é que ela quebrou a perna? Eu quebrei. Eu peguei e fiz assim, pá, quebrei. E o homem se apavorou: como assim? Que maldade é essa? Ele: não, você não entende. Eu quebrei a perna dela por causa do amor que eu tenho por ela. Porque ela, várias vezes, quando eu levava as ovelhas para tomar ovelha, ela queria ir lá, a água ela queria ir lá no fundo, e ficava encharcada, começava a se afundar, eu tinha que salvar. Várias vezes ela queria sair do meio do rebanho e achava que era um cabrito, queria fugir, se enroscava nos espinhos. Eu tive que tirar os espinhos. E ela se afastava. Ela não reconhecia o meu amor como as outras. E eu sabia que logo um lobo, um urso ou um ladrão iam acabar devorando, levando ela. E eu pensei: como é que eu posso provar para essa ovelha que ela está correndo sério risco de morrer? E que eu amo ela muito. E eu precisei quebrar a perna. Quebrei e deixei ela uma meia hora chorando, sem poder caminhar, sem poder ir para lugar nenhum, gritando. Depois eu puxei, coloquei no lugar, coloquei o bálsamo, enfaixei e estou cuidando. E agora que ela está quase curada, isso já fazem 3 semanas, ela aprendeu que eu amo. E ela aprendeu a ser ovelha do rebanho. Que o bom pastor não precise quebrar uma das nossas perninhas para reconhecermos como é importante a gente permanecer unido como rebanho do bom pastor e reconhecer o seu amor. Permanecer em união é a oração que Jesus fez pela igreja. No hino do Inário, nosso Inário Luterano 538, nós cantamos assim: caminhando alegres vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas, tudo passará, pois a luz divina tudo desfará. Caminhando alegres vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. E no hino 190, Louvai ao Senhor, a gente ainda canta:
Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Não largue, não largue, pois ela está te segurando com muito amor, com muito carinho. Não saia de perto dele, não o abandones, não o desprezes. Reconheça o amor de Deus, sempre. Pai, Jesus diz, eu peço que assim como eu e tu somos um, eles e eu, eles também sejam um em amor. Que assim seja. Feliz e abençoado Dia das Mães, feliz e abençoado dia para cada um de nós, para todos nós, como família do bom pastor Jesus. Que a gente reconheça esse amor e que viva esse amor de fato e de verdade, todos os dias. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.